A minha vocação, Adriano e Cleiton, surgiu de uma falta de fé. Te Deum laudamus. Desde a minha casa fica na frente da igreja da minha comunidade, bairro São José. E nós temos um mercado lá, fazendo propaganda no mercado aqui. E então eu cresci nesse ambiente de igreja. Minha avó, as minhas avós muito religiosas, né? A avó Zuma, a avó Marlene, que está entubada. Então sempre me ensinaram o grande valor da fé. E eu participava de catequese, fui coroinha do Padre Lau, que por aqui passou também, né? E terminei a crisma, comecei a ajudar no mercado e comecei a entrar numa crise de fé. Eu comecei a fazer o que muitos jovens hoje fazem, buscar entender Deus da minha forma. Então eu fui na rede social, eu fui na internet, eu pesquisei livros de filosofia, eu queria entender mais Deus e eu não conseguia. E comecei a entrar então nessa crise, comecei a ficar desacreditado e a questionar: será que eu estou indo para a igreja para rezar por alguém que não existe? E isso aconteceu com mais intensidade na primeira faculdade do direito. Conheci várias pessoas, novos pensamentos, nova forma de agir, pensar, enfim. E comecei a estudar sobre Deus. Argumentos a favor da existência de Deus, argumentos a favor da inexistência de Deus, para tentar compreender tudo aquilo. E eu me vi num beco sem saída, sem fé. Perdi a minha fé. Mas por via das dúvidas, eu ainda queria acreditar um pouquinho. Caso de fato ele existisse, né, eu não estaria totalmente perdido. E no tempo da faculdade, ali nos últimos anos, eu fazia aula de manhã, tinha o escritório modelo à tarde e a aula à noite. Era o último ano. E como o ônibus da faculdade saía de Bom Retiro 5 da manhã, da tarde, né, então eu teria que vir com o carro particular de manhã. E era uma sexta-feira, eu vim com o carro do meu pai sempre me orientando, né? Eu te dou o carro, mas não cuide de ti, cuide dos outros. E assim foi. Então, saindo muito cedo, estudando aquela rotina do dia, e eu voltei para casa com sono. E em um determinado momento, quase chegando na Santa Clara, comunidade de Figueiredo, quem é de Bom Retiro consegue localizar, eu cochilei no volante. Eu acordei sentindo o solavanco, né? Quando eu abri os olhos, passou um caminhão. Por pouco não bati, né? Isso era 11h30 da noite, por aí. E no retrovisor do carro do meu pai tem sempre um rosário. Então eu segurei aquele rosário e digo assim: meu Senhor, apesar de eu duvidar, eu sei que você está comigo. Mas eu preciso que me mostre, eu preciso ver que o Senhor está comigo. E no ano seguinte, isso era em dezembro, no ano seguinte ia acontecer, em fevereiro, as missões franciscanas capuchinhas na minha cidade. E naquele terço, segurando, até me recompor, que as minhas pernas tremiam, né, do susto, eu fiz o comprometimento: Senhor, eu vou me doar às missões, mas eu quero que o Senhor me dê um sinal, quero que o Senhor me ajude. E de fato, vivi as missões. Teve as pré-missões e depois a missão propriamente dita com os freis. E eu participei todos os dias. Teve um dia específico que era a bênção da saúde e tinha procissão com a imagem de Nossa Senhora. Eu não sei por que cargas d'água a juventude ficou com o morro acima. E eu, bem metido, como eu tinha prometido me doar à missão, decidi pegar um andor de Nossa Senhora, numa das pontas, pesada. Porque tinha a bateria e mais a imagem, né? E não chegava aquela igreja, e não chegava, e eu me esforçando até que nós chegamos. Então, teve toda a missa, depois da missa teve a bênção da saúde. E os freis iam dar a bênção impondo as mãos. Eu estava sentado no primeiro banco da igreja. Quem estava animando a missa era uma amiga minha, Cirlei, já falecida em 2016. Amava cantar na igreja. E eu recebi a bênção do frei e sentei no banco. E ela, no momento, cantava a música Ninguém Te Ama Como Eu. E bem na parte do refrão, olhe para a cruz, foi por ti porque eu te amo, eu olhei para a cruz, por crucifixo de Jesus. E naquele momento, eu nunca me senti tão amado por Deus na minha vida.
eu nunca senti tão forte a presença de Deus na minha vida como naquela noite. Eu pude, em vida, como diz os santos da igreja, sentir o que é o céu. E o céu é muito bom. É uma mistura de emoções que não tem como a gente descrever, mas eu me senti amado verdadeiramente. Eu me senti em paz, eu me senti feliz. A minha vontade era de gritar para o mundo e dizer: Senhor, como eu te amo, como tu é bom. E a minha única reação diante daquele sentimento bom foi chorar. Mas naquele momento eu tinha certeza que aconteceu comigo o mesmo que aconteceu com Pedro. Jesus passou, olhou nos olhos e disse: vem e segue-me. E eu fiquei naquele impasse. No outro dia eu fui me confessar com o Frei, buscar entender o que me aconteceu. Aí ele disse: você entrou num estado de graça. Você experimentou o céu nesse mundo. Você tem que estar totalmente despojado de si para sentir isso. E Deus quis te tocar naquele momento. E eu lembro que na missa eu chorei e meu irmão me abraçou, começou a chorar e aquilo contagiou a igreja inteira. E no outro dia, aí já era sexta-feira, era o último dia de missão. E tinha assumir os compromissos da comunidade, né? Porque a gente não pode viver uma missão e continuar do jeito que está. Então eu, bem metido, dei o meu nome para montar junto com meu pai e familiares o conselho da comunidade. Eu fui como secretário, dei meu nome para participar de ministro da Eucaristia, ajudei novamente a reorganizar o grupo de jovens que há 38 anos não tinha mais, cuidava da liturgia, e assim foi a minha vida durante 2 anos, vivendo essa experiência. E os freis queriam que eu fosse fazer estágio com eles, para descobrir minha vocação. Aí o padre Fernando descobriu, era promotor vocacional naquele tempo, então me chamou para uma conversa. Aí eu conversei com o bispo da época, Dom Irineu, e ele fez a proposta de eu entrar na Diocese de Lages, eu ir para teologia, aí não precisaria ir para Brusque fazer a filosofia. Então isso conciliaria as 2 faculdades no mesmo ano, né? Então, filosofia e teologia. E ao final do estudo da teologia, então ele me mandaria para Roma para estudar direito canônico. Aí não aconteceu o direito canônico, né? Não estava nos planos de Deus. Mas então eu fui refletindo. E eu ficava com medo de deixar meus pais em casa sozinhos. Eu sentia aquele receio, sabe? Agora como é que eles vão se virar? De computador e o mercado sendo automatizado, eu era o único que mais entendia de computador. E fui rezando: Senhor, o que queres que eu faça? E rezei essa oração: Senhor, o que queres que eu faça? Se tu queres que eu coloque a minha vida a serviço do teu reino, me ajude, prepare os caminhos. E até que um dia então eu tomei a decisão: eu vou para o seminário. 2 anos pensando, maduro, 25 anos. Então teve a despedida na minha comunidade, porque apesar de ser ministro da Eucaristia, eu queria algo mais. Eu queria trabalhar mais para Jesus, fazer coisas que somente o padre pode fazer. E no dia da despedida, teve homenagens, os jovens fizeram um testemunho bonito, tipo aquele quadro do Faustão, cada um diz uma palavra no vídeo lá, sabe? Arquivo confidencial, tipo aquilo. Aí eu recebi a minha primeira túnica, e a mãe no choro, e o pai não pôde estar, porque o pai, ele estava para o interior, para o sítio, tinha compromisso e não pôde estar presente. E a minha mãe apareceu com um vaso de orquídea, e no vaso de orquídea tinha um cartãozinho. Eu abri aquele cartão e li no microfone para a comunidade: filho, você é meu maior orgulho. Seja muito feliz na escolha que tu fizestes, com a bênção de teu pai. Te amo. Então naquele momento Deus falou para mim que não precisava mais nada para ir em frente, seguir esse projeto na minha vida. E fui para o seminário. Falei para essa minha amiga falecida: Sirlei, eu vou para o seminário, mas eu tenho muito receio de deixar a mãe e o pai sozinhos. Eu queria estar junto com eles. Se eu pudesse, eu levava junto. E depois daquele dia que eu fui para o seminário, todos os dias ela ia na casa de meus pais, ou para tomar café, ou para jantar. E a gente tinha uma relação muito forte, porque quando eu passava por dificuldade no seminário, porque não é fácil, né? Você tem que viver de regras. Não era fácil, mas parecia que ela sentia. Quando eu precisava ouvir alguma palavra, ela pegava o violão, gravava e me encaminhava o áudio.
e fechava com o momento que eu estava sentindo. Mas, infelizmente, em março de 2016, acordei com a notícia de que ela havia falecido. Foi um choque muito grande, foi a primeira perca próxima. E durante o período de seminário eu fui seguindo com a ausência dela, com os meus pais ausentes, mas presente, mas ausente. E fui rezando, fui me apegando a Nossa Senhora, ela que sempre me ajudou. Por isso eu digo que a minha vocação é semelhante à do filho pródigo. Que eu estava junto do Pai, mas eu queria algo mais. Então eu peguei todas as coisas do mundo, gastei tudo no mundo, o que eu tinha, e quando eu me vi sem nada, eu tive que voltar para Deus. E Deus me esperava de braços abertos. Então eu não tenho dúvidas nenhuma de que a minha vocação tem ainda um grande caminho pela frente, de que eu sou instrumento de Deus. E eu só espero atender à altura aquilo que Deus pede de mim, na minha humanidade, na minha pequenez, me dedicar ao serviço do reino de Deus. Então, eu estou muito feliz por ser padre, realizado. Ser padre é muito gratificante. Quando você eleva o pão e o vinho na pessoa de Jesus, é gratificante. Quando você concede na confissão o perdão para alguém arrependido, e a gente vê o alívio do coração da pessoa, é gratificante. Eu acho que é o maior bem, a maior recompensa que a gente pode ganhar por deixar tudo, é ganhar o sorriso das pessoas. Então sou muito grato a Deus. E eu descobri que todas as respostas de Deus que eu precisava para a minha vida não estavam nos livros, na internet, mas estava fora, dentro da igreja, não estava fora. Eu só não procurava no lugar certo. Então que Deus possa também tocar no coração dos jovens com a mesma intensidade que Ele tocou o meu. E que seja para ser padre, seja para casar, seja qual for a vocação, diga sim. Deus, Jesus, precisa também do seu sim para evangelizar.